Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar mais uma escola bíblica hoje e hoje com revista nova. Nossa revista de hoje, Verdades Inegociáveis, Doutrinas Batistas. Hoje é 21/6 e estou à disposição para caso você tenha alguma dúvida, queira compartilhar algo, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo, tá? Estamos aqui então para nossa escola bíblica dominical ou de algum outro dia que você esteja vendo, da Segunda Igreja Batista em Guaçuí, o pastor Daniel, e eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos sustentou, continua nos fortalecendo. Pedimos a Deus para que o Senhor venha nos conduzir, falar aos nossos corações nesse tempo. Abençoe, Pai, todo o nosso país, o mundo, os governantes, e abençoe nossos lares, abençoe nossas famílias, que o Senhor esteja presente em nossa casa. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo de hoje fala sobre fé, importante ou secundária? O princípio para nós de fé é importante ou ele é secundário em nossas vidas? Hoje ele vai falar sobre a fé, enfatizar na questão sobre a importância da doutrina, do ensino e o real motivo do que cremos, né? Fé hoje vai trabalhar no sentido daquilo que nós cremos. O que eu creio, o que é nossa doutrina, ele é importante ou ele é secundário em nossas vidas? Ele começa contando uma história que fala o seguinte, que um jovem estava muito preocupado em saber algumas questões sobre a vida. Então ele vai em um sábio muito conhecido, renomado, de importante na sociedade, e pergunta ao sábio sobre algumas questões. Então o sábio disse que queria saber uma coisa sobre aquele moço. E ele propôs uma situação imaginária para aquele jovem. Ele faz a seguinte pergunta: imagine que você nunca seria pego, ninguém sairia machucado e ninguém perguntaria nada. Mediante essas circunstâncias, você mentiria e negociaria por 50 mil reais? E aí o jovem pensa, reflete, e aí ele diz, se ninguém saberia, ninguém seria machucado, eu negociaria sim com a mentira. E aí o sábio balançou a cabeça e disse, eu tenho outra pergunta. Você negociaria a verdade mentindo por 10 reais? Aí o jovem bravo, furioso, falou, que tipo de pessoa você acha que eu sou para mentir por 10 reais? Então o sábio responde, eu já sei que tipo de pessoa você é. Estou apenas tentando estabelecer o seu preço. Fica para nós, meus irmãos, entendimento nessa história que aquilo que cremos, aquilo que acreditamos como verdade que está na palavra do Senhor, a nossa fé, nossos princípios, eles não podem ser negociados. Nossos princípios não podem ser negociados. Então, aquilo que você crê, se você crê em Jesus Cristo, se você entende Ele como seu Salvador, as doutrinas, o que você aprendeu e que estão baseados na palavra do Senhor, você não pode negociar. Disse que os métodos são negociáveis, mas os princípios não. Então o princípio do Evangelho não pode ser negociado. Temos um exemplo claro, estamos vivendo um exemplo claro nesse tempo. O método de pregar o Evangelho, nós podemos alterar como? Se não estamos pessoalmente, estamos através do YouTube, estamos mandando mensagens, ligando, conversando no WhatsApp. Mas a mensagem, que é Jesus, Salvador, de arrependimento de pecados, ela precisa ser a mesma.
Então não negocie seus princípios. Aquilo que você crê que é em Jesus Cristo, isso não é negociável. Vamos seguir. E aí o estudo pergunta: que tipo de pessoa você tem sido diante dos ensinos da palavra de Deus? Que tipo de cristão somos? Dependendo do preço, da vantagem, das conveniências, das circunstâncias, trocamos a verdade pela mentira? Dependendo da situação, você troca o evangelho por algo que te satisfaz? Precisamos refletir quanto a isso. Será que temos negociado nossos princípios, aquilo que cremos, por momentos, por situações, por coisas que vão nos beneficiar? Precisamos refletir e colocar sobre a mesa e entendermos que nossos princípios, o Evangelho do Senhor, nós não podemos negociar. Texto base. Aqui fala que a lição vai enfatizar sobre a importância da doutrina do ensino da nossa fé. O texto base está em Efésios 4, do 14 ao 16, que diz: para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia da invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Nós precisamos estar firmes naquilo que cremos, ou seja, na nossa fé, para que nada venha nos abalar e tirar nosso foco. Ok? Primeiro ponto, fala sobre fé e caráter. Aí fala que vivemos em tempos trabalhosos, né, quanto a essa doutrina, que já existe muito comichão nos ouvidos de muita gente, como está lá em 2 Timóteo 4:3. Se pode observar que os alicerces de nossa fé estão sendo grandemente abalados pelo descuido, e muitas das vezes pastoral, e ensinos diversos que hoje ecoam pelas igrejas eletrônicas em todos os lugares e em todas as horas. Ou seja, nós vivemos aí num tempo que tem surgido muitas coisas querendo assim, até uma inovação, negociando os princípios para tentar levar um evangelho, mas só que é um evangelho fraco, que não é o evangelho de Cristo. Mas o evangelho do tudo pode não tem nada a ver. Aí fala, não basta alguém dizer e anunciar o nome de Jesus. É preciso que haja um entendimento e a verificação do que se tem dito sobre Jesus. Tem havido por parte de alguns certa resistência à doutrina. Parece-me que esta palavra, por conveniência, tem sido riscada do vocabulário de pastores e irmãos que possuem a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Para alguns, a doutrina é retrógrada. É coisa do passado, não faz parte da atualização eclesiástica nos nossos dias. A conveniência política é mais interessante do que a convicção. Então, nós precisamos que a nossa fé seja firme e também dentro da doutrina que aprendemos que está na palavra. Porque hoje existe um vento de situações onde a doutrina pode ser negociada, onde as situações estão sendo mudadas, está tudo diferente, então tudo pode. Tudo pode. E aí um exemplo que fica para nós é que muitas das vezes nós nos colocamos da seguinte forma: não, para ter uma pessoa aqui, eu aceito tudo que ela fizer. Mas nós precisamos entender que se as pessoas querem servir ao Senhor, eles precisam ter atitude e decisão de que haja uma mudança de vida nelas. As pessoas estão querendo seguir um evangelho sem mudança, sem transformação. E isso não é o verdadeiro evangelho, porque o evangelho ele traz vida, ele traz transformação. E aqui diz, né? Não basta alguém falar que tem fé, é preciso conhecer o conteúdo dessa fé. O que é essa fé, o que as pessoas têm passado adiante em relação ao que elas acreditam.
Não posso separar a fé da doutrina, ou seja, o conteúdo da fé. Até porque separar a fé da doutrina é o mesmo que jogar fora as palavras de Jesus. E aí Pedro diz que precisamos estar preparados para explicar a nossa fé. Lá em 1 Pedro 3,15 fala: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E aí o estudo ele vem trazendo, dentro desse assunto doutrina, algumas coisas que são submetidas a vários métodos de apreciação na questão teológica. Assim, nenhum deles se encaixam ao que devemos crer de verdade. Nós devemos crer o que a palavra diz. E o que a palavra diz que é o que nós devemos seguir e viver. Porque aqui ele traz algumas questões do especulativo, aquele que especula algo sobre a revelação da palavra, o deístico, crê que Deus criou tudo, mas abandonou o universo. É muito complicado também, né? É uma expressão da revelação de Deus. Não é tão importante assim Deus, né? O racionalista busca uma resposta apenas racional, esquece o espiritual. O místico, aquele que desenvolve conceito de interpretar as escrituras com emoções e intuições humanas. E o dogmático acrescenta sobre a revelação conceitos que se tornam como verdades, com peso de revelação. Geralmente cada um tem suas nuances, ficam à margem das escrituras e seu bom senso em ser examinado. Então, assim, são doutrinas que fogem do que a palavra de Deus diz. Nós precisamos seguir detalhadamente o que a palavra de Deus nos orienta. Que possamos viver dessa forma. Então, aqui no finalzinho dessa parte, fala, aqui a fé ela será usada com o sentido de conteúdo do que cremos. A fé no sentido doutrinário. Ele fala, não podemos ser meninos inconstantes, levados pelo vento sem firmeza, seguindo a conveniências. Como na ilustração no início da lição. A nossa fé ela precisa ter um caráter muito forte. Não pode ser negociável. O que cremos em Jesus Cristo, na palavra de Deus. E isso não pode ser negociável. Romanos 12, muito conhecido. Versículos 1 e 2 já diz, né? Vou ler com os irmãos. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não negocie aquilo que você crê, a palavra de Deus. Não negocie o Evangelho. Não permita que em situações você abra mão do que você crê, que é em Jesus, que é nas doutrinas que Jesus ensinou, para se satisfazer. Mas vamos seguir. A fé e sua natureza. Qual é a natureza da nossa crença? O que é ter fé? Foi perguntado a um professor de escola bíblica da classe de juniores. Um menino muito esperto, falante, não titubeou, respondeu logo. Fé é a gente acreditar numa coisa que sabe que não é verdadeira. E tem muita gente assim, né? Acha que fé é aquilo que é um conto, uma história, um salto no escuro, que é uma mentira que não é verdadeiro, mas que as pessoas acreditam. Na verdade não é. Fé é nós crermos no nosso Deus. Muitas das vezes nós não vamos ver alguma situação, mas nós vamos crer. Não é porque não existe. Nós precisamos crer. Hoje não basta crer, é preciso saber por que se crê. Não é crer que faz algo ser verdadeiro e também o verdadeiro nem sempre é crido. Algo pode ser verdadeiro independente se lança fé sobre ele ou não. Isso aplica a tudo, não apenas o aspecto religioso. É preciso que entendamos que não substituímos a fé pela razão, mas também não desprezamos a razão. A razão pode ter sido usada para o fundamento da nossa fé. Por exemplo,
eu preciso entender, ou seja, a razão, o que é pecado para confessá-lo. Eu preciso entender por que do sacrifício de Jesus para que eu possa me encaixar nesse propósito de salvação. Então nós precisamos entender isso. Tá? E aí lá no finalzinho fala: porém, é mais do que compreensível que a revelação, a palavra, só poderá ser compreendida por ação e obra do Espírito Santo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,15. E aí, a natureza da fé. Alguns tipos de fé que diz a fé natural. Aquilo que nos faz acreditar, né, que algo entende-se que é ser verdade. É a fé que todas as pessoas carregam desde o nascimento até a morte. Alguém nos conta algo e admitimos como sendo verdade. É um assentimento intelectual. Eu acredito em fatos da história, mesmo não tendo vivido esses fatos. A fé natural, algo histórico que aconteceu e eu acredito mesmo sem ter vivido. Fé temporal, quando eu me coloco a minha confiança em Deus para coisas deste mundo, ou seja, minha saúde, meu emprego, minha família, minha casa, são coisas temporais, que vão passar do tempo na que estamos vivendo. Eu creio no cuidado de Deus, mas isso não significa que seja uma fé com raízes, num coração regenerado. É chamada fé temporária porque não se mantém diante da provação e perseguição. E a fé salvadora, que é quando eu transfiro para Jesus a minha confiança de vida eterna, deixo de acreditar em mim mesmo, minhas obras ou qualquer outra coisa, para a salvação, a crer em Jesus. A fé salvadora é quando eu creio em Jesus e deixo a minha vida nas mãos dele. Por fim, existe a fé, que é a expressão da nossa crença. Fé como conteúdo, como ensino, como doutrinária. Preciso seguir a verdade, não há mentira, ou engodo, ou engano, ou qualquer tipo de fraudulência. Então, que você tenha uma fé em Jesus, que você entregue a sua vida a Ele. E aí é acreditar em Jesus verdadeiramente, como uma criança que se joga no colo do Pai. Faça o mesmo com Jesus. Jogue em seus braços. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E por último, a fé e o seu valor. Qual o valor da nossa crença? O conhecimento teológico doutrinário tem valor porque ajuda na sistematização sobre a verdade que declaramos crer e proclamar. Existe hoje, por motivos diversos, uma grande tendência em esvaziar a importância do ensino ou sentimento tem estado acima do conhecimento e convicção. Para muitos hoje o mais importante é sentir e não crer. Ouve-se muito. O importante não é se crer e sim o que a pessoa sente. Coloca a experiência acima do sentimento, acima da fé. Não pode. O sentimento, o emocionalismo não pode estar se sobrepondo com relação à fé, aquilo que cremos. Às vezes, eu estou sentindo algo aqui, mas esse algo que você está sentindo não tem nada a ver com a palavra de Deus, tem nada a ver com o Evangelho. Então isso não pode sobrepor aquilo que cremos. Tá? E aí, pulando um parágrafo aqui, nossa crença precisa estar firme nos princípios das Sagradas Escrituras. Ali que é onde ela revela o caráter do cristão firme. Claro que o conhecimento, a verdade, a doutrina será sempre um gigante vencedor diante do erro, do equívoco. Jesus, porém, respondeu-lhes e disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A falta de conhecimento das Escrituras leva ao erro, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já tenho vos anunciado, seja anátema. Gálatas 1,18. Paulo adverte ali, né, aos Gálatas que não mudem aquilo que creram, que receberam do Evangelho. Então que você, através da palavra do Senhor, não mude, não se transforme com outro Evangelho diferente daquele que Jesus nos ensinou. Não faça isso. Viva um Evangelho que Jesus, Ele sim, ensinou e vive. E que você faça como os cristãos de Bereia, os bereanos,
aquilo que for te ensinado, falado com você sobre o Evangelho, confira na palavra. Porque se não existir isso na palavra, não siga, não caminhe com aquilo. Mas seja como um cristão bereano. Confirme na palavra aquilo que você tem visto e ouvido, para que você não seja enganado, para que você mostre o valor da sua fé. Certo? Fechando então, a Igreja de Jesus precisa ser reconhecida não pela beleza de sua liturgia ou de seu majestoso templo, ou pela intensidade de suas emoções, mas por sua inconfundível firmeza doutrinária na defesa da fé. E aí, doutrina, eu vou colocar para os irmãos principalmente aquilo que Jesus nos ensinou. É isso que precisamos ter como foco, o Evangelho de Cristo. Eu não vou pontuar aqui você usar uma calça, um short, um brinco, a mulher um brinco, o homem uma blusa de frio, uma blusa de manga mais curta. Eu não estou calculando isso agora com você. Isso é uma questão para se tratar particularmente dentro da igreja, né? Individualmente. Mas que precisamos saber nos portar também com doutrina batista, sim. Precisamos ter reverência mediante ao templo e a Deus, tá? Porque nós precisamos nos arrumar para estar nos encontrando e falando com Deus no templo. Então isso, devemos pensar sobre isso. Porém, eu quero fechar com os irmãos falando sobre o que nós cremos, a nossa fé em Jesus Cristo, os ensinos que Jesus nos passou, os ensinos que a palavra nos orienta que devemos a seguir. Esses princípios, essa doutrina, esses ensinamentos não podem ser negociados. E isso é importante, isso não é secundário em nossas vidas, isso é necessário. Precisamos fincar bem forte e firme as bases da nossa fé nesse tempo trabalhoso que já temos vivido. Não negocie sua fé. Não negocie, meu querido. Não use como berganha sua fé, aquilo que você crê, aquilo que a palavra de Deus nos mostra e nos orienta. Então a sua fé, aquilo que cremos, ela é importante em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que você possa seguir com todas as atitudes que você precisar tomar no dia a dia. Que você possa seguir firme, mostrando o seu valor, mas através da palavra, através do Evangelho, através da sua fé em Jesus Cristo. Que as pessoas possam ver Jesus através de você, através da sua fé nele. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia, uma boa semana na presença do Senhor.